Ai, agora sim, gente. Vou chamar o Gregory aqui e avisar que eu já estou, que deu certo. Gregory, cadê você? Gente, a conexão hoje tá muito ruim. Eu sou palestrante de uma. Ai, Gregory entrou. Deixa eu já chamar ele aqui, porque senão, para não cair. Vamos lá. Isso, faz a solicitação. Muito bem. Ótimo. Deu certo. E agora? Gente, caiu, tá muito ruim, tá muito instável. Eu tô no interior, então, opa, que bom que deu certo. Hoje tem que ter muita oração aqui, viu? Tudo bom, Gregory? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Olha, seja muito bem-vindo, viu? Eu agradeço o convite. É um prazer estar contigo aí depois de 4 anos, né? Nossa, oh, eu não acreditei. Quem estiver assistindo, gente, o Gregory, eu vou te chamar de doutor, não, tá? De Gregory Claro que não. mesmo, viu? O Gregory foi meu aluno, sabe, gente? Há 4 anos atrás. E eu já vinha falando com ele assim, Gregory, vamos fazer uma live, porque ele gosta muito dessa área, né? Essa área mais embasada, científica. E eu falei, vamos fazer uma live. E aí ficamos de marcar, conseguimos hoje marcar. E aí o Instagram veio lembrar a gente que há 4 anos atrás eu estava na GU de Belo Horizonte, ministrando um curso de oratória, e o Grego foi meu aluno. Então, pode se apresentar aí, Gregory, para que nosso tema hoje é um tema muito importante, porque a comunicação hoje é um dos maiores meios que a gente tem, essa comunicação de rede social, e o Gregory veio aí complementar com a gente um bate-papo aí para a gente falar sobre como que a comunicação e ética e direito andam juntos aí. Pode falar, Gregory. Primeiramente, queria dar as boas-vindas a todos aí que estão nos acompanhando, né? Já vi aí várias pessoas conhecidas, a Tânia, aí, ó. Beijão para você, Tânia. Um dos exemplos aí da advocacia pública, a Tati, já vi várias pessoas entrando. Enfim, meu nome, quem não me conhece, meu nome é Gregor, eu sou advogado, né? Fiz concurso público para procurador federal, tem 17 anos que eu estou lá. Fez agora dia 6 de maio. Nossa. Mestre e doutor, e fiz mestrado e doutorado, né? Eu sou mestre em ciências penais, doutor em direito constitucional e um contador de casos. Eu já escrevi alguns livros aí na área jurídica, mas o livro que é o meu xodó é um livro que chama Do Pinheirês ao Português, uma história da cultura mineira, que é um livro que eu conto casos, a visão de uma criança sobre o palavreado do interior de Minas, né? De onde que eu fui criado, lá dos 7 aos 14 anos, que é no interior de Minas. Mas o que é importante a gente trabalhar aqui, eu acho que eu gostei muito do tema, Uhum. que é relacionado à questão dos instrumentos de controle social. Eu tenho falado muito com os meus alunos que nós temos a mania ou a tendência de achar que o direito resolve tudo no mundo. Todos os conflitos. O judiciário virou a panaceia da solução de todos os conflitos interpessoais e interhumanos. E, na verdade, o direito não funciona e nunca funcionou como um resolutor de conflito. Por quê? O direito é uma forma de violência. Uhum. Se eu tratasse o direito como uma forma de comunicação, eu diria que ele é uma forma de comunicação violenta. Por quê? Você só aplica o direito quando a comunicação falha. Olha, boa. Nossa, eu vou anotar essa frase. Muito Então, o boa. que acontece? O direito é uma forma de violência. Quando você não cumpre a obrigação, eu vou atrás do direito. Sim. Então, o que acontece? Se você analisar o quanto isso é importante, Uhum. você vai ver que os outros instrumentos de controle social, e aí eu falo da ética, da religião e da moral, Uhum. e eu parto para a questão das instituições, eu começo a perceber que, dentro de todas essas formas de instrumentos e instrumentos de controle social,
O direito é o menos efetivo porque ele é coercivo. Uhum. Ou melhor, ele é coercitivo. E ele é a pior forma de comunicar. Você pode ser assertivo, mas coercitivo não. Isso não é uma boa forma de comunicar. Então, quando você usa a religião, a ética e as instituições, as regras de trato social, elas têm muito mais efeito prático na vida do cidadão e ele te demove muito mais de cometer condutas erradas. Por quê? Porque ela não é coercitiva, você se autocontrola. Uhum. Então é muito legal estudar e conversar com você sobre esses temas aí, que é Nossa, uma grande professora, uma grande comunicadora. muito bem. E quando, olha só, o que, que as pessoas têm mais me procurado hoje, Gregory? A minha parte, né? A minha área, quem é do canal, quem conhece, né? O Gregory, às vezes não me conhece. Eu sou fonoaudióloga de formação, atuo como fonoaudióloga, mestre, doutora nessa área de expressividade, de comunicação, de oratória. Então, eu atuo já há uns anos aí. O Gregory também foi no meu lançamento do meu livro de Assumo que o Palestrante Cai em Você. Enfim, eu fiz já um trabalho na comunicação. E o que acontece? Quando vem advogados, mesmo quem vai prestar concurso, sempre me pergunta, Cris, como que eu vou comunicar algo no direito que todo mundo fala que não pode? Por exemplo, nas mídias, né? Hoje, uma das maiores formas que a gente tem de comunicação é isso aqui. Então, como o advogado ou até mesmo o servidor público ou o procurador, as pessoas que exercem o direito vão comunicar de forma ética? Como que você enxerga isso? Aí, sabe o que eu queria que você colocasse? Deixa eu só fazer esse parênteses, que eu acho que esse já vai responder junto. A questão de como era culturalmente e como hoje as pessoas estão vendo isso. Tá. Em primeiro lugar, é preciso que a gente analise a questão da própria comunicação em si, relacionada com a ética. Uhum. Tem muita gente boa nessa live aí, viu? Tô vendo aqui Tem? Tem. Vai Eu tô vendo, cumprimentando, vai fazendo tô as vendo a honras Renata, aí. lá de Juiz de Fora, o André, Opa! o Deco, meu grande amigo, meu médico, tá aí, o Luciano Lopes, que é um grande advogado. Oh, muito bom. Enfim, o que que acontece em relação. A Maera também aí, ó, foi minha aluna, tem a turma boa aí. Eu vou fazer uma relação antes de responder a sua pergunta, Uhum. que é uma relação entre a questão da comunicação e da ética, e depois eu vou responder a sua pergunta. Uhum. Se você for analisar, a gente que é do direito tem uma mania muito boa, que é olhar a etimologia da palavra. De onde que a palavra vem? Uhum. Uhum. Sim, Quando você sabe de onde a pessoa vem, fica mais fácil de você entender. exatamente. Uhum. E a comunicação ela vem do latim de comunicare. O que significa isso? Partilhar, né? Usar em comum. Então a Uhum. comunicação ela só é boa quando os dois entendem. Quando Uhum. você consegue estabelecer uma relação, quando você consegue estabelecer uma relação, ela é relacional, não é Sim, isso? sim, sim. E além disso, no caso do direito, ela precisa ser ética. E de onde que vem a palavra ética? Ela vem de ethos, né, de caráter, comportamento moral. Então, como que o jurista tem que ser? Como que o advogado tem que ser? E como tem que ser a comunicação dele? Uhum. Ela tem que ser uma comunicação feita com compartilhamento a comunicar, ou seja, estar em comum com o outro, mas com o limite trazido pela ética, que é uma filosofia moral, que importa num comportamento moral de caráter que garante ao advogado exercer com discrição e sobriedade a sua profissão. Então, o advogado ele tem que se comunicar. Uhum. Uhum. Quais são as duas armas do advogado? A escrita e a fala. Exatamente. É.
Alguém perguntou aí o que eu tinha falado em relação ao direito. Eu falei que o direito é uma forma de comunicação violenta, porque ele é coercitivo. Alguém perguntou aí. Só para responder. Então, o que acontece? Você tem uma discussão gigantesca vinda da pandemia em relação a esse limite. Porque o que aconteceu com a pandemia? Ela obrigou o advogado a se comunicar ainda mais pelas redes sociais. Sim. E aí, o que acontece? Eu vou ser um pouco chato, porque eu vou citar a lei para o pessoal entender. A profissão de advogado, ela tem duas regulamentações muito importantes, que é a Lei 8.906, que é a lei que regulamenta a profissão de advogado, e tem o Código de Ética e Disciplina, que está lá na Resolução 02/2015. Lá na Lei 8.906, a partir do artigo 31 a 33, eu tenho como deve ser dada essa comunicação no direito. Então, eu preciso ter uma comunicação que garanta o respeito ao advogado, ao respeito à profissão. Eu tenho que ter uma garantia de prestigiar a nobreza da profissão. Eu tenho que ter uma independência. Sim. E mais, o advogado não pode ter receio de desagradar o juiz, o promotor, porque não existe hierarquia. O leigo, ele acha que o juiz está acima do advogado, que o promotor, o procurador, não existe isso. É uma relação processual equânime. Todo mundo está se comunicando no mesmo patamar. Outro patamar é só o Flamengo, viu? Só o Flamengo está em outro patamar. Aí já, essa parte, aí daqui a pouco você vai ver que bomba aqui, viu? E todo cargo que você exerce, ou toda profissão que você exerce, ela traz, e o Código de Ética fala isso muito bem, ela traz o que? Acoplada? Uma responsabilidade. Então, a comunicação do advogado, ela tem que ser uma comunicação responsiva. E por que essa comunicação tem que ser responsiva? E lá no artigo 39 desse Código de Ética, que é a resolução, ele fala o seguinte, que a publicidade do advogado ela tem caráter meramente informativo. E deve primar por quê? Pela discrição, pela sobriedade. Não podendo caracterizar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Então, a gente é diferente de uma empresa. Sim, sim. Nós temos limites. Sim. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta. O advogado pode trabalhar em redes sociais? Sim, desde que ele faça isso com caráter informativo. Sim, perfeito. Se ele começar a falar assim, contacte com o escritório, venha para cá, eu resolvo o seu auxílio emergencial. Pronto. Isso não pode. Ele está infringindo o Código de Ética. Sim. A advocacia é um exercício de uma função essencial à justiça que demanda uma sobriedade e não uma captação injustificada e mercantilista de clientes. Agora, eu posso fazer uma publicidade informativa. O que aconteceu nas lives e está acontecendo nas redes sociais, alguns advogados estão aproveitando disso e fazendo propaganda. Essa propaganda ela é ilegal. Ah, tá. Olha só a diferença. É isso que eu ia falar. Dá um exemplo aí para nós. Que é Vou te dar um exemplo. Existe um benefício muito comum, que é o benefício de prestação continuada, que é o famoso LOAS, que as pessoas pedem que têm necessidade. Aquele benefício assistencial. Agora a gente teve um benefício assistencial que foi o auxílio emergencial. Como que eu devo comunicar com o público no direito? Eu viro e falo assim, gente, foi lançada, foi editada, promulgada e publicada a lei número tal que trouxe o auxílio emergencial. As pessoas que têm direito são as pessoas que ganham tanto, que têm vínculo trabalhista tanto, vão receber durante tal dia. Isso é caráter informativo. É diferente de eu chegar, colocar um post lá da Caixa ou do que seja, falar assim,
venha cá no meu escritório ou contate-nos para receber o auxílio emergencial que eu vou conseguir para você. Então, o famoso call to action, que é levar a outra ação, o direito não pode fazer. No direito não pode fazer. De jeito Não pode. nenhum. Não Legal. pode. Agora, você tem limitação também de captação de cliente. Você não Sim. pode comprar. Alguns advogados fazem, e aí não é só nas redes sociais, manda e-mail mandando proposta de teses, convocando o cara para vir. Né? No previdenciário acontece isso muito. Isso não pode, isso fere a ética. Sim. Nós não estamos. É diferente quando você vai para outros países que permitem esse tipo de campanha. No Brasil, a gente não tem essa permissão legal. Então, para que haja publicidade, tem que ser o quê? Não pode haver a mercantilização da profissão, isso é proibido. Tem que ser com caráter meramente informativo, tem que ter discrição e sobriedade. Agora, pode usar todas as redes, desde que haja essa parcimônia na comunicação com o público. E Gregor, sabe que é importante a gente salientar? Eu tenho falado muito nas minhas redes sociais, nas lives, a importância de onde extrair o embasamento mesmo das informações. Quando você falou assim, eu vou ser um pouco chato, vou falar de lei. Não, eu não acho, porque é importante esse embasamento, porque eu tenho visto, agora se você abrir agora as redes, o Instagram, tem milhões de lives, né? Milhões acontecendo. E, às vezes, muitas informações sem embasamento. Então, aí que entra também, acho que é um ponto muito importante que eu tenho falado bastante para os meus clientes, orientando as pessoas aqui no meu Instagram, nas minhas redes, eu falo, olha, gente, ter embasamento. Outra coisa muito importante que talvez você deve entrar, a questão de colocar mesmo o autor de quem falou algo. A gente está vendo muito plágio, né? A gente está vendo isso muito acontecer na internet. A pessoa vai lá, escreve uma frase e fala que é dela. Né? Quer dizer, não, ela tem de algum lugar saiu. A não ser que seja da tese que a gente estudou, enfim. Né? Tem algumas... vou responder essa... Umas perguntas. Deu uma paralisada, voltou. Você entendeu? Não, eu disse assim que no direito também é muito importante, porque eu vejo muito isso em outras áreas, mas no direito também, mas de que a questão do embasamento mesmo, de onde vêm essas informações, colocar o autor, citar pessoas que escreveram, por exemplo, tem seu livro, tem as suas citações, tem o meu, e eu vejo as pessoas no Instagram, é uma terra de ninguém. Eu tô falando Instagram, mas pode ser qualquer rede, tá, gente? Pode ser pode ser qualquer rede, mas tem que utilizar dessas informações. É a mesma coisa para o direito, que nem você falou da lei, é importante sempre salientar isso, né? Com certeza. O que a Raquel falou aí é interessante, que isso aí, Raquel, acontece diuturnamente. Você vê advogado fazendo propaganda em rádio. Não pode. Isso é absurdo. Sim. Então, o que a gente orienta? Inclusive, eu sou conselheiro da OAB aqui por Minas Gerais. Denuncie no Tribunal de Ética da OAB. Sim. Essa comunicação, ela é completamente vedada, salvo pelo caráter informativo. Temos até um grande advogado aí que entrou agora, o Giovanni, um grande irmão. Vou mandar um abraço para ele. Então, Cristiano, o que acontece nesses casos? Você tem que fazer a denúncia no Tribunal de Ética e vai ter um processo que pode gerar uma sanção. É tão interessante isso que você falou, que nós vivemos uma geração do Ctrl-C, Ctrl-V. Esses dias o cara que criou o Ctrl-C, Ctrl-V faleceu, não sei se você viu na internet, um monte de gente fazendo homenagem para ele. Não vi não. Porque ele salva a vida de muita gente. Mas o que a gente esquece é a geração do PDF, né? A gente que é escritor, a gente sofre profundamente porque a gente perde noites escrevendo. Escrever é um ato de humanidade, de compartilhar conhecimento.
Ninguém Exatamente. ganha dinheiro. A gente não ganha dinheiro vendendo livro. Nada. Ganha dinheiro, quem ganha dinheiro vendendo livro, o Paulo Coelho, os best-sellers aí que vendem no É, mundo inteiro. só no Então, exterior, né? Porque aqui a gente não ganha. isso é uma forma de não incentivar a gente. É. Né? Então, aí você tem, eu até comentei numa live que eu fiz mais cedo hoje, você tem hoje diversos crimes Uhum. informáticos, e dentro desses crimes informáticos, não só tem a pirataria, mas o plágio, que é a comunicação com falta de responsabilidade. Exatamente. Né? Uhum. Você tem que ter responsabilidade acadêmica. Então, em relação à questão do plágio, eu estava estudando uma vez aí aqueles pilares da comunicação. Eu não vou lembrar qual a fonte agora, estou fazendo errado, né? Eu vou Sim. citar alguém e não lembro a Não, fonte. mas depois você lembra pra gente que a gente coloca no Stories. Mas eu acho que eu vi no administradores.com. É um Uhum. site que fala trata de comunicação eficiente e tal. Agora eu lembrei, foi lá mesmo. E teve um artigo lá, o cara falando o seguinte: quais são os 6 pilares da comunicação? Primeiro, assertividade, que é um dos temas que a gente vai trabalhar. Uhum. Segundo, a autenticidade. É. Terceiro, eu tenho que ter mente aberta, né? Porque eu vou explicar cada um deles depois. O quarto é empatia, o quinto é clareza e o sexto é saber ouvir. A É. comunicação, ela é fraterna, não é? É o reconhecer-se no outro. Ela tem que ser Exatamente. bilateral para ela funcionar. Uhum. Uhum. E quando você se comunica falando pelo outro, sem falar que é pelo outro, você quebra essa bilateralidade. Você quebra essa fraternidade. Nossa, que legal. Bacana esse. Uhum. Então, explicando esses 6 pilares. A assertividade é para quê? Para você ser levado a sério. Uhum. Quando você comunica, quando você está confortável em falar e você sabe o que você está falando, quando você tem confiança no que você está falando e acredita no que você está falando, e tem postura e respeito, você é assertivo. Você convence. Uhum. Uhum. Segundo, você tem que ter autenticidade. O que, que é? Você tem que conhecer seus próprios valores. Quando você fala pelo outro, você está falando pelos valores do outro. É. Uhum. Então, o plágio é a pior coisa que existe, porque você quebra a noção fraterna de comunicação. Terceiro, você tem que ter uma mente aberta, principalmente a gente que escreve. Por quê? O ato de comunicar-se é uma constância abertura a novas perspectivas. Uhum. Quando você se comunica, a pessoa fala alguma coisa com você, ela tem uma visão, uma perspectiva. O Kant já dizia isso. A relação entre o objeto e a coisa, ela é uma ideia. Cada um vê um objeto de uma forma, porque eu tenho uma ideia daquele objeto. Que é o modelo mental, né? Cada um tem o seu. Né? O Exatamente. modelo a visão, né? Como se fosse uma visão de cada situação. É, a famosa palavrinha empatia, né, que hoje está na Nossa, moda. é, E, na realidade, vamos resumir simplesmente, é se colocar no lugar do outro. Quando eu vou preparar uma aula, o que eu penso? O que o sujeito que está lá do outro lado gostaria de ouvir? exato. O que é interessante para ele? Qual que é a parte da matéria que vai ter repercussão para ele no concurso público? Uhum. Então, isso é o quê? Empatia. Eu pensar no outro e falar o que interessa para o outro. Eu vou me colocar no lugar dele. É, Clareza, né? deixa Que é eu o colocar quinto. desculpa te cortar, porque essa parte da empatia a gente tem ouvido agora só. Segura aí, tá? Segura esse último aí. A gente tem ouvido demais a questão assim, por exemplo, agora até a questão de direito, talvez não é o caso agora, mas, por exemplo, olha, você tem que se colocar no. Vou te dar um exemplo. Teve um cliente de um amigo meu que falou assim, Cris, a pessoa quis a devolução de um curso, né? O curso era presencial e agora não pode. E aí a pessoa falou assim, não, mas agora não tem como mais, tem um contrato, a gente vai ressarcir, vai ter todo o processo. Aí a pessoa que foi cobrada, né, que não poderia mais, não poderia. Seria o seguinte: teria que devolver, ela queria o dinheiro de volta e a pessoa que ia dar o curso ou não.
vai acontecer o curso. A gente só está esperando a pandemia passar e vai acontecer. A pessoa que queria o dinheiro de volta falou assim, você não está sendo nada empático. Né? Nada empático. Aí a pergunta é, será que ele também está sendo? Porque aí entra no que você disse da comunicação dos dois lados, né? Porque, na verdade, a gente tem dois lados. Então, a empatia também eu enxergo como sentir o que o outro sente. Faz sentido isso? Porque é o seguinte, se o outro está perdendo, agora a gente está vendo isso agora, na pandemia. Muitas pessoas estão perdendo. Mas se você pode ver que se algumas empresas demitem porque não tem condição de pagar, automaticamente a Cristiane em algum momento vai ser atingida. Claro, por quê? Porque ela é uma prestadora de serviço para empresas também. Então, a empatia, então, é além, né? A gente tem que sentir, ver, ouvir o que o outro está acontecendo. Como você disse, como que a aula que eu quero ouvir a aula, aliás, como que é a aula que eu gostaria de estar ali sentada assistindo? Seria isso, né? Quer dizer, a gente conseguir entender o que o outro quer, não é só se colocar no lugar, mas sentir o que o outro vai sentir. Faz sentido isso? Então, Claro. a gente tem visto muito isso, né? Quer dizer, a gente tem visto demais isso agora, nessa atual circunstância, né? Nesse momento. Na realidade, isso aconteceu, isso se potencializou com a pandemia, né? Sim, exatamente. A pandemia, ela gerou ao contrário do que você disse, eu vou só complementar na realidade o que você disse. Claro. Uhum. Eu acho que não foram alguns, não. Todos foram afetados. Todo mundo foi, todo mundo. De uma forma ou de outra, todos foram afetados. Todos perderam. Sim, né? sim. Ou você perdeu a comunicação, ou você perdeu o dinheiro, ou você perdeu a convivência com seus pais, ou você perdeu a possibilidade de conhecer o novo. Enfim, todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu, E na questão das relações comerciais, que é que você abordou, as pessoas tendem a ser egoístas. O Maquiavel já dizia isso. Né? Um homem, ele fica mais triste quando ele toma um prejuízo no bolso do que quando o pai dele morre. Verdade. E por isso que a gente deve começar a investir, e se a pandemia gerar o que gerou a gripe espanhola em 1918, posteriormente nós tivemos uma evolução humana e uma evolução científica e tecnológica. O Brasil, por exemplo, começou a produzir, a fabricar um monte de coisa que ele importava. Exatamente. Então a crise, ela gera essas oportunidades também. Quem sabe a gente começa a investir mais nas formas alternativas de resolução de conflito, que são, por exemplo, a mediação, a arbitragem, né? Essas formas mais fraternas de resolução de conflito. E a própria mediação, a própria forma de resolução, que é o que a gente chama nos Estados Unidos de tribunal multiportas, o juiz é uma das soluções e talvez a última. A gente precisa primeiro pensar nas soluções menos violentas. E o direito é a última forma de solução. Então, é preciso que a gente se coloque no lugar do outro também. Sim, sim. E, por fim, faltou falar duas questões, que é a da clareza e do ouvir. Sim, sim. O advogado, ele tem que ser claro, porque ele é um representante. O que o advogado faz? Ele permite a você exercer a sua plena cidadania. Por isso que a profissão de advogado é considerada uma função essencial à justiça. E o que é a justiça num aspecto mais pragmático, assim, que eu vou definir aqui, que é dos filósofos antigos, lá do direito romano, do Piano, do Paulo, que eles diziam o seguinte: o que é justiça? É dar a cada um o que é seu. E quem que vai buscar esse seu? É o advogado. Se ele não fizer um pedido claro, se ele não fizer uma sustentação clara, ele está prejudicando a sua cidadania, o seu exercício, a busca do que é seu. Sim. Então, a responsabilidade comunicativa do advogado é muito grande.
E sim. por fim, eu acho que talvez, e essa pandemia aflorou mais ainda isso, Ó, é o último pilar da educação, da comunicação, desculpa, que é saber ouvir. sim. E eu te falo, você sabe onde que eu aprendi a ouvir? Hum, Porque o ouvir, ele é a prévia da empatia. é, Porque você não tem empatia se você não ouvir o outro lado. não, Não é isso? exatamente. Você tem que estar muito bem, é uma escuta ativa, né? Uma escuta mais que ativa. Eu aprendi a ouvir quando eu fiz estágio na Defensoria Pública. Hum, Sabe por quê? Eu comecei, primeiro, porque eu lidava só com gente muito humilde, com pouca condição econômica. uhum, E todos os dias eu agradecia a vida que eu tenho, que eu tinha, e agradecia por poder ouvir aquelas pessoas. Porque muitas vezes o problema dela não era jurídico. Elas queriam que alguém imparcial, fora da família, fora do ciclo dela, simplesmente a ouvisse. Ela exato. queria desabafar. Uhum, exatamente. Então, o advogado, para ele exercer e buscar essa representação do exercício da cidadania, ele tem que ouvir o problema e tem que ouvir o cliente e tem que ouvir a outra parte, Uhum, uhum, né? Tanto é que um dos pilares do Estado Democrático de Direito, que envolve eminentemente a questão comunicativa, do partilhar em comum, é o uhum, princípio do contraditório. uhum. Eu só posso rebater o que você me disse se eu ouvir bem o que você disse. Uhum. Então, na comunicação jurídica, é preciso que a gente saiba ouvir o outro lado. Ô, Gregor, e tem até um ponto que eu falo muito nos cursos, que é a questão da desconstrução. Porque, por exemplo, às vezes a gente escuta, a gente ouve, na verdade, a gente ouve e não escuta profundamente, ou não aprofunda. Então, por exemplo, às vezes esse cliente ali, que é essa pessoa que você ouviu, ele estava querendo ser desconstruído. Muitas vezes a família já julga, né? Porque a gente já tem um pré-conceito ali. A gente, a pessoa já é assim, ela não vai mudar, ou então tem uma situação ali que é uma situação que é difícil de resolução, mas se você pegar ali dados, aí tem um conceito que eu gosto muito de comunicação, que é um conceito também de assertividade, que é você ter dados e fatos que levam à ação. Ou seja, você ter ali dado suficiente para você fazer uma ação, que é o que o direito faz, que é o que o advogado faz. Então, quando você diz que ouvia as pessoas, é porque você juntava, você escutava, né? Ouvia os fatos, os dados, para vir com uma situação. Né? Faz sentido? Então, com isso fica Fábio, muito mais, né? a melhor forma de você aprender é ouvir. Né? Inclusive, queria mandar um abraço para a doutora Ivana, que é uma das grandes advogadas do Brasil, está nos acompanhando aí. Uhum, Mas voltando, então, à questão da sua pergunta em relação ao do ouvir, né? uhum, Quando você tem esses elementos, eu brinco que é o seguinte: o maior aliado e o maior inimigo do advogado é o cliente. nossa, é mesmo. Por quê? Porque às vezes ele só nega as informações para você, ou você não ouve ele bem, e você pede errado. Exatamente, é. Isso vai fazer você perder o que é dele, ou o que talvez seria dele. Uhum, Então, a relação advogado e cliente ela tem que ser uma relação muito ética é. Uma muito, comunicação muito assertiva, né? e muito assertiva. Por quê? Você tem que ter postura e respeito e tem que saber exatamente pedir o que o cliente necessita. Uhum, sim. Então, o direito e a comunicação, eles estão Não, não tem como separar, umbilicalmente né? ligados. Eu não dá nem para separar. E você sabe que nessas minhas andanças aí pela GU,
ministrando treinamentos, uma das questões que eu mais ensino, e eu não sei se você lembra da minha aula, assim, provavelmente você também ensina em seus alunos, mas é a questão de quando você está escutando uma história, um cliente, aí serve para os advogados, para as pessoas que estão aí, é você pensar que a responsabilidade naquele momento é sua. A gente não vai imaginar que é responsabilidade de quem está ouvindo. A gente vai imaginar que a responsabilidade é sua de passar a informação. Então, por exemplo, quantas vezes você pensa que a pessoa entendeu e ela não entendeu? E aí tem um item que eu gosto muito, que é a validação. Quantas vezes você fala para a pessoa, você falou isso e isso? Você fala, não é desse jeito que eu falei, não. Quantas Aluno vezes faz isso direto. Exato. Então, isso é uma técnica que a gente utiliza, uma técnica até de PNL, que a gente utiliza para desconstruir. Você desconstrói e valida. Fala, olha, você falou isso. A pessoa fala assim, uai, não, você tá errado. Eu falei isso, não. Aí você vê que ela não entendeu. Gente, sempre tem uma frase que eu gosto muito. Eu não sei de quem que é, tá, gente? Não sei mesmo. Mas eu escuto muito e utilizo muito, mas eu vou até pesquisar. Mas olha só. O óbvio, talvez você saiba, tá, Greg? O óbvio, para mim, não é óbvio para você. Não é, né? Porque, assim, às vezes, por exemplo, eu te convido para fazer a live. Aí eu falo assim, Gregor, vamos falar sobre comunicação? Aí você aceita. Só que a gente não desconstrói. Que a gente até conversou, nós vamos falar sobre isso, isso e isso. Mas, às vezes, a gente não desconstrói. A minha visão de comunicação pode ser uma, a sua visão é outra. Então, essa desconstrução e validação é algo assim, a gente nunca achar que o que é óbvio para o outro. Você vai dar uma orientação aí para o seu funcionário ou para alguém que você trabalha junto, você acha que a pessoa já entendeu e às vezes ela não entendeu. Isso é muito erro, tem muitos erros. É porque aí não tem a comunicação no sentido etimológico da palavra, que não houve o partilhamento. O compartilhamento. E aí é tão interessante, ao Varley, o grande criminalista, um grande abraço, Varley. Você tocou num ponto do óbvio que é tão interessante, e aí entra a questão do Kant, que eu falei do idealismo. Uhum. Às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Uhum. Porque ele tem uma ideia diferente do objeto que a gente está conhecendo, que a gente chama na teoria do conhecimento de objeto cognoscente. Mas o problema maior disso tudo, e a comunicação ficou muito pior, é tão engraçado isso, que hoje a gente tem tantos meios de se comunicar e a comunicação ficou pior. As empresas, o maior problema das empresas hoje é o problema de comunicação interna. Eu não sei se o excesso de informação gera esse problema de comunicação. Gera. Mas voltando em relação ao óbvio, então a gente vive tempos que a gente precisa dizer o óbvio. E sabe o que é interessante isso? Eu escrevi um artigo nesses dias, publiquei no Estadão, sobre a importância da advocacia pública em tempos de pandemia. E aí eu citei o Gibran, Khalil Gibran, no final do meu texto, que ele diz o seguinte: o óbvio é aquilo que ninguém enxerga, até que alguém o expresse com simplicidade. Olha, que legal, nossa, muito bom. Eu terminei o meu artigo com essa frase do Gibran, Khalil Gibran, que ele é um poeta de vida, né? Não sei se você já leu, ele é um... Não. Ele é um oriental radicado em Nova York, já vou começar a anotar as no século passado, que tem lições assim... Uhum. Ele demorou, os grandes livros dele, ele demorou anos para... Ele era um poeta, né? Um profeta, um poeta, um escritor, que era isso. Essa frase descreve muito ele. Ele era um cara que enxergava o óbvio e expressava o óbvio com simplicidade. Nossa, expressava o óbvio. Que legal. E olha para você ver, olha, isso aí é demais mesmo. Deixa eu dar um exemplo. Porque como eu trabalho muito nas empresas, o WhatsApp é uma ferramenta poderosíssima, rápida, mas o quanto dá erros. Quantas pessoas
que às vezes acham que estão sendo, talvez assim, às vezes alguém faz um comentário, a pessoa sente que é para ela e não é, né? Um julgamento excessivo, erros até de dados, de fatos, de situações mesmo. Então, quando você disse que quanto maior ferramenta, a gente tem muita ferramenta, mas está piorando, porque o que aconteceu? Ô, Gregor, não sei se vocês estão percebendo, o pessoal daí que está na live também está percebendo. A quantidade de informações, elas estão em excesso. Então, por exemplo, antes, se você fizer um artigo, eu, por exemplo, gente, eu demorei 4 anos para fazer meu doutorado. Quanto tempo você fez o seu doutorado? 4, também é menos. 4 4 anos. anos. E a gente construindo, né? Mais de 1000, mais de um monte, muita tese, muita dissertação, muitas pesquisas em 4 anos. Hoje, a pessoa vai lá, de repente, né? Sei lá, um influencer, ou uma pessoa aí que acaba de formar, até alguém comentou sobre isso, né? Que as pessoas acabam de formar, já saem, e defende o método, tem um método. Só que esse método é um método que sai da cabeça dela, faz isso um mês, né? Com Ctrl+V, Ctrl+C e pronto. Então, quer dizer, ali tá acontecendo muito hoje. É muita informação, mas com pouca consistência. Então, não adianta a gente ter muitos meios de comunicação com pouca consistência. Tanto que vocês não sei se vocês estão percebendo isso, mas a quantidade de lives aumentou muito, mas a qualidade das informações estão extremamente pequena, tá rasa. Né? Tão rasas, não digo todas, tá, gente? Mas se você, dependendo, tem live que você abre que você não dá vontade de continuar assistindo. Enfim, você pegar um conteúdo, por isso que a minha ideia de trazer pessoas essa semana foi realmente pessoas que a gente sabe que entende do assunto. Né? No seu caso, você já estuda, está ali no dia a dia, tem ali uma consistência, um embasamento. Tá? Então, quando você disse essa questão aí da quantidade de ferramentas, você está certíssimo. É isso mesmo. Temos muitas, mas elas estão falhas no sentido da comunicação. E você sabe qual que é um dos problemas que gera isso? Qual? Existe um sociólogo que escreveu muito sobre modernidade líquida, chamado Zygmunt Bauman. Ele é um sociólogo polonês que faleceu há poucos anos atrás. E ele, através do uso, o que o uso da tecnologia gerou? Gerou o esfacelamento das relações sociais. Exatamente. As relações sociais não são sólidas. Antigamente eu tinha menos meios de comunicação, mas as comunicações eram efetivas, porque as relações eram sólidas. Hoje eu tenho liquidez de informação e liquidez de relação social. O que ele chama de líquido? Que o líquido é viscoso, ele escorre. Então, hoje você acaba com amizade com um clique. Eu sou de uma geração que é impossível acabar com as minhas amizades, porque eu conheci o pai, a mãe, o vô, eu vivia na casa do cara, meus amigos de infância que convivem comigo até hoje. E consistência, né, Gregory? A minha comunicação com quem eu tenho essa relação sólida, ela é muito mais fácil, porque ele tem uma empatia comigo e ele já me conhece. E o que gerou a tecnologia? A comunicação rápida e eficaz, como nós temos hoje, ela nem sempre é substancialmente boa. Exato. Por quê? Você comunica com liquidez. E é o que a gente vê, o conhecimento líquido, né? Quantas pessoas aí, com autoridades em redes sociais, internet, blogueiros, influencers, se você perguntar para ele quem foi Platão, ele não sabe. Se você perguntar para ele uma coisa básica de vida, ele não sabe. Exatamente. Por quê? É só a capa, a rede social, a tecnologia faz isso. Ela faz você ser líquido, mas não tem solidez, tanto de personalidade quanto de conhecimento. E o jurista não pode ser assim. Eu tinha um professor que dizia o seguinte: me diga quem lês, que te direi quem és. Eu ia até te pedir agora para você dar 3 dicas para a gente, porque vai derrubar a nossa live, né? Ela tá tão boa, tá vendo, gente? Olha, passa 1 hora, passa assim, uma rapidez absurda.
E aí você falou, a gente está em sintonia mesmo. Eu vou te pedir 3 dicas. Eu sei que a primeira dica é dessa frase que você ia falar, não é? 3 dicas para ser essa enciclopédia ambulante que eu vou te contar. Eu não decoro esses nomes todos, não, gente. Não, a primeira dica é o resumo dessa frase. Diga-me Ah, quem lês que te direi quem és. Para de ficar lendo essas porcarias. é. Que são porcarias empurradas a você pela mídia. Uhum. 90% desses best-sellers aí que todo mundo lê, os modinhas, é uma porcaria. Eu leio só para criticar. É. Quem for da área do direito, o que é mais importante não é a parte de legislação, é a parte de formação de base jurídica. Sim, Ninguém dá valor para filosofia, para sociologia. Isso é o que te dá a base. A lei muda. Você tem que saber o que interpretar. exatamente. É. Se você não tiver base, não adianta nada. Então essa é Ótimo. a outra dica que eu dou. E a terceira, usem esses 6 pilares da Uhum. comunicação. Sejam Perfeito. assertivos sem serem ofensivos, Uhum. né? Sejam éticos, tenham autenticidade, tenham mente aberta, empatia, clareza e saibam ouvir. Muito bem, ó. Adorei, gente, que live linda, adorei, amei. E eu vou até fazer um comentário aqui que a Ivana colocou. Ivana, você sabe que a gente faz, sabe o que que acontece com essa questão que ela colocou, que as pessoas estão muito sensíveis? Isso é ego, né? É um pouco do ego. Então, acho que eu vou colocar uma quarta dica aí, viu, Greg? Vou adicionar. Comece a olhar e olhar menos para o seu ego, ficar menos a ser ofendido e começar a ter mais empatia, porque a falta da empatia é, é o abuso do ego, tá? Então, quando o que a Ivana fala, nossa, Ivana, interessantíssimo, porque realmente as pessoas, qualquer coisinha já tá ofendido, mas é porque a pessoa tá olhando só ali para ela, para o ego, E não é só tá? isso, não. A gente tem um aspecto social no entorno que é o odioso, eu chamo de odioso, o odioso politicamente correto. Ó, legal. Essa Mais eu pra história do pensar. politicamente correto, isso aí dá uma live, né? É. Mas só para resumir o que eu quero dizer. Eu odeio o politicamente correto porque ele quebra a noção mais importante da democracia, que é o dissenso. Uhum. Democracia só existe onde tem dissenso. Agora, você pode ter dissenso com respeito. Uhum. As coisas hoje estão tão polarizadas, né? Você não tem o que o Aristóteles dizia que é o mais importante. A virtude está no meio termo. Uhum. Então a gente perdeu a virtude. É preciso que a gente Nossa, resgate essa virtude do meio termo. De não se confundir o meio termo com o em cima do muro. Você ótimo. pode ser autêntico, você pode ter sua opinião e ser virtuoso, que é ser Uhum. virtuoso através do uso do meio termo, o equilíbrio, que é a balança do direito, né? Nossa, perfeito, perfeito. E você sabe que todas essas questões que a gente abordou, né, que você abordou aqui na live, é algo que parece que é tão óbvia, né? Aí voltando ao óbvio, mas por que que ainda mais de 65% das pessoas têm problemas para se comunicar? Então, é para a gente pensar, né, gente? Porque a gente está num momento, e eu acredito muito, aí agora entra um pouco da minha fé, da minha espiritualidade, independente da minha religião, que a pandemia veio para a gente aprender muito, veio para a gente resgatar. E aí, até muita coisa que você disse, Grego, com relação à infância, à mãe, pai, a ter aquele contato com os amigos. Eu acredito muito que a pandemia veio para isso. E eu quero contar uma coisa para vocês. Eu tenho um filhinho de 4 anos, o Luca. Eu tinha acabado de nascer. Quando eu fui lá, tinha nascido, não sei, 4 anos, né? Provavelmente. O Luca virou para mim e falou: Mamãe, eu não quero que a Covid-19 vá embora. Eu falei: Nossa, filho, por quê? Ah, mamãe, eu não quero que você viaje, né? E para quem não me conhece, que está na live, eu viajo muito, viajava muito. Agora era para estar em Portugal ministrando a palestra hoje.
num congresso e quer dizer, vou ficar mais uns 3 meses sem viajar, ministrando treinamento, não sei, né, até quando. Mas ele falou isso. Naquela hora, eu falei, meu Deus, olha como é importante a nossa presença. E olha que eu sou uma mãe presente, mesmo viajando, mas enfim. Então, a mensagem dessa live que eu tiro, assim, pra gente, é que a gente tem que aprender muito com essas situações, né? E ter as relações, como é que você falou? Partilha, né, de informações. Trabalhar essas partilhas. Comunicare. Comunicar, é isso aí. Do latim, Adorei. comunicare. Partilhar, usar em comum. Muito bom, O que a gente, gente adorei. precisa, na realidade, e é o que falta, resumindo tudo, é resgatar o sentido de pertencimento à comunidade. É o que os latinos chamavam de comunitas. Muito bom. Quando Nós você temos se que tem, fazer outra live, gente. É uma quando enciclopédia você esse tem homem. pertencimento, você tem empatia, você sabe ouvir, quando você se sente inserido naquela sociedade, naquela comunidade. Então, isso é que a gente precisa. Né? Não só ficar compartilhando na internet, Sim, compartilhar no Facebook. partilhar. É compartilhar fraternidade. Isso aí. Muito bom, gente. Assim, amei. Gratidão imensa, viu, Gregor, assim, pela sua presença ilustre. Se eu nem tinha mais pessoas que chegou aqui, tem um amigão mesmo, é aqueles amigos que a gente não esquece, que é o Luiz, o Zé Brandão, entrou aqui, o Francis lá de Cuiabá, enfim, da região lá, dessa área aí do direito, viu? Tem muita gente aqui. Ó, gente, eu quero agradecer. Eu tô com medo de derrubar a live antes de despedir, porque é tão ruim, né? Quero agradecer a presença de vocês. Gregor, prazerão, foi maravilhoso conversar. Eu tinha certeza que a nossa live que seria fantástica. Posso deixar gravada para o pessoal assistir Claro. depois? Ótimo. É porque advogado a gente pergunta ao vivo, sabe, gente? Para ficar claro. Pode deixar e fico feliz demais de estar com você. Agradecer a todo mundo aí, um beijo no coração de todos. Mandar um abraço especial para a Misma, para a Rayane, para a Ruth, que estão aí na live e chegaram aí mais tarde, ou vou entrar agora, no finalzinho. Mas, enfim, eu queria te agradecer do fundo do coração, mandar um beijo de novo para a doutora Ivana, que é uma das melhores advogadas que eu conheço, e manter a esperança, né, do verbo esperançar, né? Esperar com paciência, como diria o filósofo. Muito bem. Para os nossos, qual que é o seu Instagram? Os seus artigos estão no Instagram ou tem um site? Não, eu normalmente coloco no academia.edu, mas eu publico todos no Instagram também. Tá, pessoal, ok? Então vamos ler, porque assim, eu já fiquei super. Tudo que você disse, muitas coisas que você disse, você coloca nos seus artigos, né? Então, isso Eu vou escrever um artigo junto sobre isso, hein? Vamos falar sobre comunicação. Oba! Isso aí. Essa live dá um livro, né? Você percebeu? Muito bom. Escreve, compartilha, que eu compartilho também com a minha audiência, viu? Gente, gratidão, muito obrigada. Deixa eu ir lá que o Lucas já está me esperando. Gregor, muito obrigado mais uma vez. Tá? A gente vai ficar então salva. Tá, joia. Beijo. Beijo pra você também. Tchau. Beijo, gente. Beijo, Ivana. Beijo para todos aí. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui.